Sejam todos bem-vindos ao canal Eletrotelecom. No vídeo de hoje vamos falar sobre componentes eletrônicos. Quais são os componentes básicos que você pode encontrar numa placa eletrônica, qual é a sua definição, constituição, princípio de funcionamento, algumas vantagens, algumas desvantagens e, por fim, algumas aplicações. Bom, primeiro nós temos que saber o que são componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos são o básico aqui do circuito eletrônico, isso está muito mais que claro. Estes são usados para controlar o fluxo de eletrões e realizar certas tarefas específicas, como por exemplo a amplificação, a retificação, filtragem e muito mais. A amplificação, vamos ver aqui o que tipo de componente faz este tipo de tarefa. Também vamos ver que tipo de componente faz essa tarefa que é da retificação. E por fim também veremos que tipo de componente faz a tarefa de filtragem. Nessa aula nós vamos explorar alguns componentes, mas vamos especificar alguns, não vamos conseguir cobrir todos, mas vamos tentar ser mais detalhados possível. Vamos tentar seguir os detalhes de cada tipo de componente, sabendo primeiro a definição, a constituição, o princípio de funcionamento, destacarmos algumas vantagens, algumas desvantagens e por fim algumas aplicações, o que é muito essencial na eletrônica. Basicamente nós temos que saber esses 5 conceitos. Primeiro, temos que saber qual é a definição, temos que saber qual é a constituição, qual é o princípio de funcionamento, algumas vantagens, algumas desvantagens e por fim algumas aplicações. Com isso é suficiente para nós entendermos como é que um sistema pode vir a funcionar. Vamos começar com o componente que acredito que tenha visto um dia qualquer uma das placas, que é o resistor. Primeiro, o que é um resistor? O resistor é um componente que limita o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Qual é a sua constituição? A sua constituição geralmente ele é feito de carbono ou fio metálico, com terminais em cada extremidade. Como é que ele funciona? Ele funciona com base na lei de Ohm. Como é que nós podemos medir a resistência? Nós, para podermos medir a resistência, esse equipamento que nós usamos é o ohmímetro. Mas, claramente, com os multímetros digitais, nós temos a escala do ohmímetro no multímetro digital. Então, usando um multímetro, nós podemos medir a resistência. Então, qual é o sistema internacional da resistência? O sistema internacional da resistência é Ohm. Para entender o funcionamento, nós vamos seguir a lei de Ohm. A lei de Ohm que diz que a tensão é o produto da corrente e a resistência. E aí entendemos uma coisa aqui. A corrente é igual à tensão sobre a resistência. Então significa a corrente é inversamente proporcional à resistência. Então também é dizer que o resistor ele tem a função de limitar o fluxo de corrente. Então se ele tem a função de limitar o fluxo de corrente, nós sabemos que ele é inversamente proporcional à corrente. Então quando nós temos uma resistência numa placa, nós sabemos que essa resistência vai ter que limitar o fluxo de corrente. Vamos para algumas vantagens deste tipo de componente. Primeiro, este é um tipo de componente simples e barato. Estes componentes eles estão disponíveis em diversos valores. As resistências você não vai encontrar uma única, em um único valor específico. Não, eles estão disponíveis em vários valores. E, acima de tudo, se não puderes ter aquele valor que desejas, por exemplo, tenha feito um dimensionamento, tudo mais, e queres uma resistência, não tens como comparar uma resistência com este valor. É simples. É aqui onde entram as associações. Vamos fazer associação de resistências. Podemos ter associação em série, associação em paralelo, associação mista. Para que esse tipo de associação? Bom, essas associações são necessárias quando nós desejamos ter um certo valor que nós não podemos ter com base nas resistências que estão disponíveis no mercado. Nós usamos essas associações para nós obtermos esse resultado desejado. Então, fazendo uma associação em série, significa que nós estamos a aumentar a resistência. Então, se tu queres aumentar a resistência, faz uma associação em série. Se queres reduzir a resistência, faça uma associação em paralelo. Agora, se tu queres ter os dois casos, aí vamos ter a associação mista. Vamos abordar mais um vídeo que trata relativamente a este tipo de tema, para nós entendermos como é que podemos fazer uma associação séria, como nós podemos fazer uma associação paralela. Deixe nos comentários se deseja de fato que esse vídeo seja lançado, se queres, estás interessado nesse tipo de conteúdo. A seguir vamos falar sobre algumas desvantagens. Nas desvantagens nós vamos ter que mencionar, primeiro ponto, a dissipação de energia na forma de calor. A resistência, ela dissipa a energia em forma de calor. Quando nós temos a resistência num circuito, você liga
ou melhor, na resistência você vai ter uma queda de tensão na resistência. Então, se nós estamos a dizer que ele limita o fluxo de corrente, a corrente é diretamente proporcional à tensão. Então, claramente que limitando a corrente vai dissipar energia em forma de calor. Outra desvantagem é que não pode armazenar energia. Esse tipo de componente não armazena energia. Podemos checar algumas aplicações. Podemos usar o resistor no controle de corrente em amplificadores e tudo mais, mas eu acredito que destacar exatamente algumas aplicações é uma tarefa bastante grande, porque este tipo de componente praticamente está em todos os dispositivos. Não só podem fazer esse tipo de tarefa, podemos aplicar as resistências como divisor de corrente, como divisor de tensão. Divisor de tensão, usamos divisor de tensão quando nós queremos ter uma certa tensão. Se tens uma VCC que te fornece uma certa tensão X, mas aquela tensão é superior ao dispositivo que tu queres ligar, que componente vais usar para poder reduzir a tensão? Você tem que fazer um divisor de tensão e vais usar o que? Vais usar a resistência para fazer o divisor de tensão. Vamos supor que tens o dispositivo que tu queres ligar e ele tem uma certa corrente máxima que ele pode suportar. E a fonte está fornecendo uma certa corrente que é superior. Como é que tu podes limitar aquela corrente para garantir que o teu dispositivo não queime? Vais ter que usar resistências. Usa a resistência. Então o que tu fazes? Faz um divisor de corrente. Nesse caso, o divisor de corrente ele vai dar a corrente que você deseja. Bom, a seguir nós vamos ter que definir mais um outro componente. Esse outro componente é o capacitor. Eu acredito que o capacitor é também um dos componentes que não falha em nenhuma das placas. Mas o que é um capacitor? Essa é a pergunta. Um capacitor é um dispositivo que armazena energia em forma de campo elétrico, ou podemos ser mais específicos, em forma de um campo eletrostático. Quanto à construção deste componente, nós temos duas placas separadas por uma certa distância, e nesta distância nós temos um material que é chamado de elétrico que separa as duas placas. Com isso, o dielétrico é que vai definir o tipo de capacitor. Primeiro, como é que é medida a capacitância? A capacitância é medida em farads. O princípio de funcionamento é bem simples. O capacitor, quando ele é ligado a uma bateria, o capacitor começa a carregar, e quando o capacitor está carregado, ele só fica carregado no momento em que a sua tensão que ele armazenou é igual à tensão que ele está a receber. Mas há caso, por exemplo, que o capacitor possui uma capacitância e uma tensão inferior à da VCC. Significa que ele vai carregar mais rápido, porque a VCC tem uma tensão maior que a tensão de armazenamento do capacitor. Então, ele basicamente é um dispositivo que armazena energia em forma de campo elétrico. E a forma de armazenar, ele quando é conectado ao VCC, ele começa a carregar. Quando nós desconectamos a fonte, ele começa a descarregar. Ele é como se fosse uma bateria que carrega e descarrega. Quanto a algumas vantagens, aqui nós podemos citar algumas vantagens dos capacitores. Primeiro, que nós podemos afirmar que o capacitor, nós estamos a dizer que armazena energia em forma de campo elétrico. Este componente ele é usado como filtro de ruído em circuitos eletrônicos. Podemos citar algumas desvantagens. Algumas desvantagens, vamos começar com que é o vazamento de corrente ao longo do tempo. E a outra desvantagem nós podemos citar que é o tamanho físico maior. Uma das desvantagens é que o tamanho físico aumenta com a capacitância. Há uma proporcionalidade. Quanto maior for a capacitância, maior será o seu tamanho. Isso é uma desvantagem. Por quê? Porque é difícil nós integrarmos este tipo de componente em circuitos integrados, por exemplo. Uma situação em que queremos uma placa que não ocupe muito espaço, que seja uma placa leve, e usar capacitor acaba sendo um grande desafio, visto que se tu desejas ter uma capacitância maior, tem que saber que terás que usar um capacitor maior. Podemos citar agora algumas aplicações. O uso dos capacitores como filtros em fonte de alimentação. Abre qualquer dispositivo. Observa a entrada da tensão elétrica. Na entrada da tensão elétrica, vais perceber que tens ali capacitores. Esses capacitores são usados como filtros para poderem filtrar ruído. Esse ruído ele pode aparecer de várias formas, em forma de frequência e tudo mais. Então há certos dispositivos que não podem operar a uma certa frequência.
E que componente nós temos que usar? Nós temos que usar filtros para poder rejeitar aquela faixa de frequência que nós não desejamos. Outra aplicação é usar estes capacitores como acoplamento e desacoplamento em circuitos de áudio. Quando estivermos a construir um amplificador, nós temos que acoplar e desacoplar certos sinais. Quais sinais estamos a nos referir? Bom, aqui os sinais que nos referimos é a tensão contínua e a tensão alternada. O sinal que vamos receber, claramente que será um sinal alternado. E o sinal que vamos usar para polarizarmos o nosso circuito, se for um amplificador, não vamos usar outro componente que é chamado de transistor. Este componente que é chamado de transistor, pode observar aí no canal alguns vídeos que estão aí relacionados a tipo de polarização de transistor, que nos mostra como é que nós podemos polarizar um transistor. Polarizando um transistor, nós temos a colocar o transistor a operar na região desejada. Se queres usar o transistor como uma chave, vais dimensionar com base na tua vontade. Agora, ao polarizarmos o transistor, nós vamos usar o quê? Vamos usar resistências. E se nós queremos separar o sinal alternado de áudio com o sinal contínuo de polarização daquele circuito, nós temos que usar um capacitor para poder fazer isso, porque o capacitor só permite a passagem de corrente alternada, não permite a passagem de corrente contínua. E não só, podemos usarmos em temporizadores e osciladores. Usarmos em temporizadores por quê? Porque se nós construirmos um circuito RC, vamos perceber que este tipo de circuito RC, ele vai nos dar um certo período de tempo de descarga de um capacitor. O capacitor, ele carrega. Ao carregar e ao descarregar, ele leva um determinado tempo. Há um tempo para ele carregar e há um tempo para ele descarregar. E o uso do capacitor em temporizadores é por esta particularidade, de ele ter um tempo para carregar e um tempo para descarregar. Podemos ter um determinado tempo de carregamento, um determinado tempo de descarregamento. Podemos usar o capacitor em circuitos osciladores. Salvo se formos a falar de osciladores a cristal. Mas os osciladores sempre vais encontrar um capacitor. E para altas frequências, vais ver que o tipo de capacitor vai variar. Na família dos capacitores, nós temos algumas classificações. Tem categorias de tipo de capacitor. Capacitores que operam a certas frequências. O que é um díodo? É um dispositivo que permite o fluxo de corrente em apenas uma única direção. Estamos num caso onde nós queremos que a corrente flua no único sentido. O componente que nós vamos usar chama-se díodo. O díodo ele é feito de um material semicondutor. Esse tipo de material pode ser silício ou pode ser germânio. E o tipo de junção é PN, claramente. Nós temos o ânodo, temos o cátodo num díodo. Vamos citar algumas vantagens. Primeira vantagem, é um dispositivo, é um componente simples e eficiente para a retificação. A questão que nós já havíamos colocado no início, que existem, quais são os componentes que vamos usar para fazer a retificação do sinal alternado para sinal contínuo. Vamos ter que usar este tipo de componente que chama-se díodo. Então, esta é uma desvantagem, que é a simplicidade e a eficiência na retificação. Outra vantagem que é o baixo custo. É um componente muito acessível. Vamos citar algumas desvantagens. A queda de tensão que se refere aqui é uma tensão interna do próprio díodo. Para que nós possamos garantir que o díodo possa conduzir, nós precisamos ter uma tensão acima de 0,7. 0,7 é o valor de semicondutor feito de silício. Se pegares o díodo e alimentares o díodo com uma fonte de tensão, vamos lá supor 5 volts, ok? 5 volts. Percebendo primeiro que o díodo, ele possui polaridade. Temos o ânodo e temos o cátodo. O pino positivo, vamos conectar o pino positivo da nossa fonte. O pino negativo, vamos conectar o pino negativo da nossa fonte. Isso chama-se polarização direta. Na polarização direta, significa que o díodo ele vai conduzir. Quando, primeira condição, se a tensão da fonte for maior que 0,7, ele vai conduzir. Este valor 0,7 é um valor interno do próprio díodo. Quer dizer, se fores a ligar o teu circuito, 5 volts ao passar no díodo, faça 5 menos 0,7. Nós tivemos o valor da fonte de alimentação maior que 0,7. O díodo vai conduzir. E se tivermos
um valor 0,6, por exemplo, da fonte de alimentação, o diodo não vai entrar em operação. Polarização inversa é fazer o contrário da polarização direta, que é pegar o diodo, inverter a polaridade. O pino negativo vai para o positivo da VCC, o positivo vai para o negativo da VCC. Isso chama-se polarização inversa. A outra desvantagem é o fato do diodo se danificar por uma tensão reversa excessiva. Dissemos há pouco tempo que o diodo ele é polarizado. Por exemplo, se tu tens um diodo, queres que ele entre em funcionamento, primeiro tens de garantir que ele esteja polarizado diretamente. Segundo, a tua fonte de alimentação tem que ter um valor maior que 0,7, porque 0,7 é a queda que vai acontecer no diodo. Então, se a tua tensão passa no diodo, temos que saber que este valor da tua tensão, se é 5 volts, 15 volts, não interessa, vais ter que subtrair 0,7, porque 0,7 é o que vai ficar. O resto passa. E se for o contrário, tivemos uma tensão que parte do negativo do diodo e vai em direção ao positivo do diodo, ao pino positivo do diodo. Qual é o nome disso? Isso chama-se tensão reversa. E cada diodo é melhor. Para esse tipo de componente é sempre recomendável consultar o datasheet. O datasheet contém todas as informações. Consulte o datasheet para poder saber qual é a corrente máxima que esse componente vai suportar, qual é a tensão máxima que esse componente, qual é a temperatura máxima que ele pode suportar. Isso tudo é abordado no datasheet, por isso que é sempre importante consultar o datasheet. Isso entendermos. Uma tensão direta, ao contrário, será uma tensão reversa. Então, se a tensão direta parte do pino positivo para o pino negativo, a tensão reversa vai partir do pino negativo para o pino positivo. Simples. Agora, se essa tensão for maior ao valor que foi estabelecido na fabricação deste componente, este diodo vai estar danificado. Essa é uma das desvantagens. Algumas aplicações nós podemos citar: retificação em fontes de alimentação. Todas as fontes que tu fores abrir, vais perceber que existe uma ponte retificadora constituída por diodos que tem essa função de retificar a tensão alternada em tensão contínua. Esses diodos, nós podemos ter os diodos emissores de luz, então os chamados LEDs. Os LEDs são diodos emissores de luz, então essa é uma das aplicações. Podemos continuar com transistores. O outro componente muito importante é o transistor. O que é um transistor? Um transistor é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou chavear sinais elétricos. O transistor ele é a continuação do diodo. Vamos perceber porquê. Na constituição, este componente ele é composto por 3 camadas de material semicondutor. Percebemos que o diodo ele é composto por 2 camadas. Este transistor é composto por 3 camadas. As camadas podemos ter NPN ou podemos ter uma camada PNP. No diodo, nós só tínhamos 2 camadas, que é PN, né? Que é o positivo e o negativo. Então, aqui nós temos 3 camadas, que é o positivo, positivo, ou negativo, positivo, negativo. São essas camadas que nós podemos ter, chamado NPN ou PNP. Como é que funciona? O princípio de funcionamento de um transistor é simples. Ele controla, é como se fosse uma torneira, na verdade. É um exemplo muito simples. Uma torneira. Quando abres a torneira, tens a água a fluir. Aí chega um momento que percebe que teu balde já está a ficar cheio e desejas fechar. Ou percebe que a pressão é muito maior, começa a reduzir a pressão. Agora imagina o seguinte: no momento que reduzes a pressão através do cartucho, vamos ver o cartucho como se fosse a base do transistor, nesse caso. De onde vem a água, vamos chamar de coletor. Para onde vai a água, vamos chamar de emissor. Então percebe, se for já aumentar a pressão, o que vai acontecer? Terás ainda maior quantidade de água a sair. Mas se for já a diminuir, o que vai ter? Vai ter pouca quantidade de água. Com base nisso, acho que fica muito mais claro entender como é que um transistor funciona. Um transistor é como se fosse uma torneira. Ele tem uma base, e tem um coletor, e tem um emissor. A base controla o fluxo de corrente que passa do coletor para o emissor. Então, se temos uma corrente que vem do coletor e você quer ter controle daquela corrente, queres garantir que a corrente seja reduzida, como é que tu faz? Vais
reduzir a corrente que vai entrar na base. E tu vais reduzir a corrente que vai passar no coletor para o emissor. E se tu queres que a corrente que passe do coletor para o emissor aumente, você vai aumentar a corrente da base. Então é a mesma coisa com a torneira. Na torneira, nós aumentamos a pressão e diminuímos a pressão conforme a nossa vontade. Coloque isso em mente para saber como é que um transistor funciona. O transistor funciona exatamente dessa forma. Ele controla o fluxo de corrente. Veja, o resistor que nós abordamos, ele faz o contrário, ele limita. Ele não controla, ele simplesmente limita. O díodo, ele só permite a passagem da corrente num único sentido. O capacitor, mas o capacitor, ele armazena energia em forma de campo elétrico, para ser mais específico, em campo eletrostático. E estamos a ver agora um componente chamado transistor, que além de permitir a passagem da corrente, ele controla qual a quantidade de corrente que tem que passar. Interessante, não é? Muito interessante. É por isso que tem que entender a base. Tem que entender a base. A seguir, nós vamos perceber algumas vantagens e algumas desvantagens. Qual é a vantagem deste tipo de componente? Primeiro, alta eficiência em amplificação e comutação. Isso está muito claro. Com este tipo de componente, nós podemos ter uma alta eficiência. Em o quê? No processo de chaveamento, no processo de amplificação. Perceba que quando você aumenta a pressão da torneira, você está a amplificar. Isso chama-se amplificação. Está a aumentar o ganho. E se for reduzir o ganho, o que acontece? A pressão da água reduz. E podes usar o transistor como uma chave. Uma chave liga-desliga, de forma automática. Ele ligar para permitir que a corrente passe. Ele desligar para permitir que a corrente não passe. Podemos usar para essa finalidade. Temos já outra vantagem, que é a questão do tamanho. Vamos encontrar em diversos tamanhos. Um tamanho reduzido. Podemos encontrar um tamanho maior, né? Também temos os componentes SMD, diferentemente dos capacitores. Os capacitores são mais difíceis de reduzir o tamanho. Mas o díodo e o transistor, eles são os componentes que você pode encontrar em diversos tamanhos. E também outra vantagem é o baixo consumo de energia. Os transistores, eles têm um baixo consumo de energia. Qual a desvantagem? Ou melhor, quais são algumas desvantagens? Algumas desvantagens podemos citar. Primeiro, sensibilidade à temperatura. Mas como? Vamos perceber o seguinte. O transistor, ele controla o fluxo de corrente através da base. E este tipo de controle, existem diversos tipos de polarizações que são usadas para nós configurarmos um transistor de modo que ele possa executar uma certa tarefa. E cada decisão que vais tomar, de que tipo de polarização vais usar, vai definir qual é a estabilidade desse tipo de polarização. E se no caso usar um tipo de polarização que não tem uma maior estabilidade, vais ter estes casos que estamos a referir agora, que é a sensibilidade à temperatura. Casos em que o ganho aumenta com o aumento da temperatura, o ganho reduz com o aumento da temperatura. Esses são casos de sensibilidade com a temperatura. É por isso que nós temos isso como desvantagem. Claro, isso não vai ser nenhuma vantagem. Isso é desvantagem. Isso chama-se instabilidade térmica. Algumas aplicações. Temos aplicação em amplificadores de áudio. Pode abrir qualquer um aparelho de som. Vai encontrar os transistores lá. Eles são aplicados. Porque nós sabemos que os transistores são esses responsáveis pela amplificação e também pelo chaveamento. Outra aplicação que é chaveamento de circuitos digitais, sabemos disso. Aquilo que estamos a dizer, pode usar o transistor como chave, liga-desliga. Em circuitos digitais, nós precisamos deste tipo de funcionalidade para temos que controlar os aparelhos de forma digital. Então, temos aqui outra aplicação que é regulador de tensão. Podemos usar o transistor para regular a tensão. Caso você esteja a construir uma fonte de alimentação, pode usar o transistor para regular a tensão.
Não só para a fonte de alimentação, para vários casos. Se tu tens uma certa parte do teu projeto, do teu circuito, queres regular a tensão, vais usar o transistor. Temos outro componente que chama-se indutor. Então, o que é um indutor? É um componente que armazena energia em forma de campo magnético. Qual é a constituição desse tipo de componente? Bom, esse tipo de componente ele é feito por uma bobina de fio condutor, geralmente enrolado a um núcleo. Esse núcleo pode ser de ferro ou de ar. Para o caso de circuitos de alta frequência, vais perceber que a maior parte dos indutores eles usam o núcleo de ar. Quanto ao funcionamento, primeiro vamos perceber que a indutância é medida em Henry, primeiro ponto, e essa unidade, por ser grande, ela vamos encontrar sob múltiplos. Vamos encontrar aí micro-Henry, milli-Henry e tudo mais. E a forma de funcionamento é essa, ela acaba armazenando energia em forma de campo magnético. Quando nós conectamos a uma fonte alternada, ele armazena aquela energia em forma de campo magnético. Quando desconectamos a fonte, o que acontece é que aquela energia que ele havia armazenado, ele começa a descarregar aquela energia. Porém, ao descarregar, não vai ter a mesma polaridade. Uma das vantagens é que este componente ele é usado para filtrar altas frequências. É uma das vantagens. Outra vantagem é que ele armazena energia em forma de campo magnético. Algumas desvantagens podemos citar: o tamanho do indutor não é fixo. Então, se nós formos usar para altas frequências, o indutor ele vai possuir um tamanho reduzido. Para baixas frequências, nós teremos um indutor maior. Algumas aplicações. Podemos aplicar os indutores como em filtros de radiofrequência. Os indutores são aplicados em transformadores. Os indutores são usados para armazenamento de energia em conversores corrente contínua, os famosos DC-DC. Componentes eletrônicos, eles são muito importantes para qualquer dispositivo eletrônico. Vais perceber que esses componentes que fizemos uma explicação exaustiva, vais encontrar todos eles numa única placa. Como é que cada componente opera, é preciso observar as características destes componentes. Eu recomendo sempre que vejam os datasheets dos componentes para saber qual é a corrente máxima, a tensão máxima, a potência máxima, todos aqueles aspectos técnicos relevantes para o desenvolvimento de cada circuito. É sempre recomendável usar o datasheet para poder usar como guia. Tem certos valores que precisas que somente o datasheet pode te fornecer. Este era o vídeo sobre a introdução a componentes eletrônicos. Não se esqueça, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, deixa teu like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo. Deixe os seus comentários sobre o que achou do vídeo, o que achas que tem que ser melhorado, o que achas que tem que ser abordado no próximo vídeo, o que faltou para ser comentado no vídeo e tudo mais. Até o próximo vídeo.